Hoje eu vou falar um pouco sobre o caso ufológico mais famoso do Brasil e alguns de seus segredos. A história começa na madrugada do dia 12 para o dia 13 de 1996. Um casal que morava em um sítio às margens da BR-491 foram acordados por uma correria desenfreada do gado no pasto. Quando os dois foram ver o que era, avistaram um objeto cinza, grande, voando lentamente enquanto soltava fumaça. Segundo o relato de ambos, o objeto do tamanho de um ônibus ficou sobrevoando durante 40 minutos até ir em direção à rodovia Fernão Dias e sumiu de vista. O relato de um piloto paulista chamado Carlos de Souza conta que na manhã do dia 13 de janeiro viu um objeto com as mesmas características relatadas pelo casal. Segundo ele, viu o objeto cair em algum ponto entre Varginha e a cidade vizinha, Três Corações. Ele entrou em uma estrada secundária para ver se encontrava o objeto, que parecia ser um dirigível. Chegando ao ponto da queda, se espantou ao ver o exército e a polícia militar já cercando os destroços do objeto. Após ser avistado, foi convidado por um soldado a deixar o local. Segundo esses relatos, uma nave teria caído na zona rural de Varginha. 7 dias depois, a história da cidade nunca mais seria a mesma. Na manhã do dia 20 de janeiro, o telefone tocou na sede do Corpo de Bombeiros de Varginha. Um animal estranho estaria rondando a mata que divide o bairro Jardim Anderê e o Santana, e os moradores estavam assustados. Segundo testemunhas, bombeiros foram vistos rondando a mata. Logo depois, um caminhão da Escola de Sargento das Armas, a ESA, de Três Corações, estacionou no local. Soldados adentraram na mata e, segundo os testemunhos, ouviram 2 tiros de fuzil. Logo, os militares foram vistos deixando a mata, carregando 2 sacos grandes. Em um dos sacos havia algo imóvel e o outro se mexia. Ambos foram colocados no caminhão, que seguiu para um destino desconhecido. Na tarde daquele sábado, se desenrolou o episódio mais importante do caso. 3 jovens, 2 irmãs, Liliane e Valquíria, e a amiga Kátia, teriam visto a criatura que ficou conhecida como o ET de Varginha enquanto atravessavam um terreno baldio. Era por volta de 3 horas, quando as 3 passaram pelo terreno que fica entre os bairros Jardim Anderê e o Santana. Quando passaram próximo ao muro, as irmãs ouviram o grito da amiga Kátia. Quando olharam na mesma direção que ela, puderam ver uma criatura agachada. Com um grito, a criatura virou a cabeça e olhou os jovens por alguns segundos. Segundo elas, era uma criatura pequena, com uma cor amarronzada, pele lisa, olhos avermelhados e 3 protuberâncias na cabeça. As 3 correram desesperadas. Quando voltaram 25 minutos depois com a mãe das irmãs, a criatura já não estava mais lá. Um pedreiro que trabalhava próximo ao terreno disse que os bombeiros levaram aquele bicho estranho. Por volta das 8 horas daquela noite, um policial chamado Marco Eli Xerezi, junto de seu parceiro, seguiam de carro pela mesma rua onde as meninas teriam visto o alienígena. Quando frearam bruscamente o carro após algo estranho passar à frente, Marco Eli saiu atrás para capturar o que quer que fosse. Conseguiu capturar a criatura, sem luvas nem equipamento de proteção. Logo os 2 levaram a criatura para um posto de saúde, que não quis recebê-los, e depois o levaram para o Hospital Regional de Varginha, onde uma ala foi isolada para o tratamento da criatura. Durante os dias que se seguiram, foi relatada muita movimentação de militares na cidade. Ufólogos acreditam que pelo menos 2 criaturas foram capturadas no dia 20, mas cogitam a possibilidade de serem mais. De Varginha, os seres teriam sido levados para a Unicamp, em Campinas, onde teriam ficado isolados para estudos. Marco Xerezi morreu no dia 15 de fevereiro de 1996, aos 23 anos de idade. O soldado passou por 2 hospitais e, após ficar internado por alguns dias no Centro de Terapia Intensiva do Hospital Bom Pastor, não resistiu e morreu de um processo infeccioso generalizado, mas até hoje se desconhece o que teria causado isso. Outro fato pouco conhecido é que entre fevereiro e abril daquele ano, outro avistamento ocorreu, dessa vez no zoológico de Varginha. Durante uma festa de aniversário, uma senhora viu uma criatura com a mesma descrição da vista pelas meninas. Nesse período, alguns animais morreram de maneira inexplicável,
com algum tipo desconhecido de infecção generalizada. O que mais intrigou os biólogos é que foram animais de diferentes espécies. Houveram relatos nessa época também que militares fizeram buscas em um rio próximo ao local após denúncias de avistamentos de estranhas criaturas nas proximidades. Em meio a tantas teorias sobre o que de fato ocorrera naquela época, o que se sabe com certeza é que a cidade de Varginha ficou mundialmente conhecida por conta dos acontecimentos de janeiro de 1996.